Olá, bem-vindo a mais um Terceira Dimensão Júnior. Nós hoje vamos ter muitas coisinhas boas, como estão aqui a ver, porque há um problema que afeta não só, mas também os Açores, que é a obesidade. E por isso vamos ajudar os pais, avós e outros familiares a introduzirem as verduras, vegetais na alimentação das vossas crianças. Por isso, tenho uma ajuda preciosa, a nutricionista Ana Carrapa. Olá, obrigada por estar aqui connosco. Olá, Célia, obrigada eu. O que é que nós poderemos fazer para ajudar estes pais que muitas vezes estão aflitos com a alimentação das crianças? Então, eu penso que a primeira dica de todas e a mais importante será dar o exemplo. A família toda, não só os pais, os avós, os primos, dar o exemplo é, de facto, nós consumirmos mais legumes, mais hortícolas e por vezes são os próprios pais que não gostam. E nós sabemos que esses dados da obesidade infantil, infelizmente, não são só as crianças, os nossos adultos também são muito obesos. No último inquérito nacional, nós, Açores, somos a população com uma maior prevalência de obesidade e de diabetes e, portanto, sabemos também que, em termos de ingestão de hortícolas, cerca de 70% da população açoriana não consome o suficiente, o mínimo por dia, que são 400 gramas de hortícolas e frutas. Ainda por cima, quando é estamos numa região com bastantes terrenos, com bastante produção. Com muita natureza. Eu aposto que no continente pensam que os açorianos comem muito peixe e muita verdura, não é? E afinal não. De maneira que, pensando nisso, se calhar os pais, parte dos pais começar a ter essa consciência e começarem a introduzir e a fazerem esse esforço pelos filhos, até antes de os terem, seria o ideal. Portanto, as para o grávidas nascimento, também já começarem a... Sem dúvida. Nós sabemos hoje em dia que durante a gravidez o bebê já tem contacto com alguns sabores através do líquido amniótico e por isso vários sabores. É muito mais fácil se a grávida consumir toda esta variedade e dentro da estação que deve ser, não é? De acordo com a sazonalidade, porque assim o bebê, quando começar a introduzir esses alimentos, terá uma maior aceitação. Já iria familiar, de certa forma. Exatamente, o sabor já é familiar. Uma segunda dica, e vou eu lançar aqui a semente. Os pais têm muita preocupação de ralar a comida e isso até se percebe, para ser mais fácil depois de digerir, de comer os alimentos. Mas também se perde uma parte desse conhecimento com o que se está a comer. Portanto, quando é que se deve começar a introduzir mais alguma textura? A textura natural dos alimentos, por exemplo? Portanto, o bebê acaba de sair de um tipo de alimentação completamente líquida e as primeiras sopas devem ser realmente raladas, mas se nós pudermos fazer uma base com alimentos que tenham mais fibra, por exemplo, a cebola, por exemplo, vamos supor, a batata, fazemos a base e depois cozinharmos muito bem uma abóbora, uma cenoura e esmagarmos com um garfo, nós vamos conseguir adicionar alguma consistência sem ser muito difícil do bebê conseguir mastigar, não é? Mesmo que não tenha os dentes. E, portanto, esta adição de textura é gradual, sempre. E de acordo com a avançada idade, depois o ideal até é fazer a base e partir sempre um bocadinho de couve, por exemplo, a couve-coração é uma couve tenrinha, podem partir aos bocadinhos e ter então essa textura ajuda a criança a mastigar, come muito mais devagar a sopa, ensaliva melhor e quando vai comer o segundo não vai com tanto apetite. E para além disso, não fica presa àquele tipo de textura muito suave, muito cremosa. Porque o que eu vejo na minha prática clínica, trabalho há 15 anos, o que vejo na prática clínica com as crianças mais velhas é que aquelas que não consumiram este tipo de sopas mais inteiras e legumes no prato, muitas vezes com 12, com 8 anos, não conseguem comer legumes no prato, nem legumes mais inteiros na sopa. E, portanto, fazer este processo todo de forma mais lenta é mais benéfico para as crianças do que estar a obrigá-las depois ao fim de uma década, ou às vezes 2 décadas, a mudar completamente e estas mudanças, atenção, não se fazem de um dia para o outro, fazem-se com o tempo, não é necessário tornar obrigatório nem nada disso, mas envolvê-las de outra forma. Até porque, para além dessa textura, temos também o sabor, mas depois as crianças acabam por colocar tudo no mesmo saco. Não quero, portanto, aquela salada habitual que nós vemos, que tem tomate, cebola, alface e cenoura, simplesmente acabam com tudo, mesmo que a alface não tenha grande gosto e a cenoura até seja mais docinha, portanto, colocam tudo de parte. Portanto, vai ser muito mais difícil depois para começarem a comer.
Eu ouvia, já em pequena, que um prato colorido é sempre mais saudável. É. É verdade, é verdade. Nós conseguimos diferentes tipos de nutrientes e de fitoquímicos com cores diferentes. E, portanto, um prato colorido como o arco-íris, até podem fazer brincadeiras com as crianças, por exemplo, um tabuleiro, para não ser sempre o mesmo tipo de salada ou os brócolos sempre cozidos, porque às vezes é o tipo de confecção que faz com que elas rejeitem, é sempre igual e é monótono. Podem fazer um tabuleiro em que colocam legumes verdes, uma fila de legumes mais brancos, uma fila de legumes mais alaranjados e fazem uma espécie de um arco-íris, temperam não com sal, mas, por exemplo, com ervas aromáticas, um fio de azeite e vai ao forno. E podem sempre fazer algumas coisas deste género e envolvê-los a comerem realmente outros legumes mais coloridos, vão ter outros nutrientes. E no caso da cenoura, por exemplo, se for uma cenoura biológica, é lavá-la, escovar com uma escovinha e podem aproveitar a casca, porque sendo biológica não há problema em descascar. Então, não é verdade que não devemos brincar com a comida? Podemos brincar com a comida? Podemos brincar, não desperdiçar, mas brincar é bom. Brincar é bom. Às vezes é uma chatice quando os pais levam as crianças às compras, porque eles agarram os brinquedos todos que existem na loja e mais alguns, mas neste caso, se calhar é bom levarem as crianças quando forem comprar as verduras. Sem dúvida. Quando eles são muito pequeninos e ainda estão a aprender o nome, não é, dos legumes, é ótimo levarem os vossos filhos a um estabelecimento comercial e perguntarem, fazerem perguntas, olha, o que é isto? E eles ficam na dúvida porque a cebola é roxa, é uma cebola roxa, e esta também é uma cebola. Até para eles saberem que não há só um tipo de cebola, existem várias, que existem os brócolos e a couve-flor. Fazer essa pergunta é ótimo para eles começarem a conhecer uma diversidade grande de hortícolas, de tubérculos, não é? De vegetais. É muito bom levá-los. Às vezes os pais evitam para não terem a chatice deles andarem a tocar em tudo. Mas ensiná-los que eles não devem tocar, que depois magoam a fruta ou magoam os legumes, mas quais é que são. E depois será mais fácil introduzir alguma destas verduras lentamente também nos seus lanches, na alimentação. Sem dúvida. Essa pergunta é muito boa nos lanches porque nós estamos habituados a introduzir apenas ao almoço e ao jantar sopa e salada, ou legumes no prato. E isto é um pouco redutor, porque se é uma criança que não gosta tanto de sopa ou os pais não fizeram porque não tinham tempo, logo aí vai reduzir bastante a ingestão naquele dia. Se pudermos acrescentar esses legumes nos lanches, seria ótimo. Por exemplo, uma cenoura cortada aos palitos, ou um pepino aos palitos com uma pasta de grão de bico, um hummus ou uma pasta de ervilha. Às vezes é divertido, é estaladiço. Também podem lavar um tomate cherry, não é? O tomate cereja, e também é divertido. Outra forma, num pão, por exemplo, em que a criança só vai levar pão com queijo para a escola, podem juntar uma folha de alface e uma rodela de tomate maduro, com os orégãos, por exemplo, acrescentar aqui e ali para que não seja estranho quando a criança vê este tipo de alimentos à frente, não seja algo estranho, mas sim o mais comum. E o premiar logo de início a criança quando ela finalmente come uma folha de alface? Depende dos casos, depende dos casos. O ideal seria, como eu disse há pouco, começar desde pequenino. Desde pequenino era excelente e nesse caso não será necessário premiar grande coisa, porque é tudo tão natural que não será necessário, mas muitas vezes quando as crianças têm maus hábitos alimentares e decidem, os pais, o médico de família e a própria criança decide mudar, essa mudança é difícil. E, portanto, há aqui um envolvimento da própria família, é ótimo. Se os pais até nem gostam muito de legumes, comprometerem-se e fazerem um esforço juntamente com os filhos para comerem esses legumes. E aí sim, o premiar até para todos, com autocolantes. Olha, hoje consegui, vou pôr aqui o autocolante nesta folha no frigorífico, hoje consegui. Vamos tentar pelo menos um mês, ou se há crianças que não gostam de nada, podem experimentar a cada mês 2 legumes diferentes. Mas que não permeia com chocolates. Não, nem brinquedos, nada disso. É mesmo uma vitória pessoal da conquista de conseguir ultrapassar uma dificuldade e um obstáculo que é o sabor, a textura. É claro que, como existem muitos legumes diferentes, muitas hortícolas diferentes, ervas aromáticas, nós podemos escolher aqueles que gostamos mais, não é? Não é necessário insistir naqueles, pronto, que não temos tanta apetência. E até tentar ter alguns vasinhos em casa, se não houver muito espaço, mas uns vasinhos com umas ervinhas aromáticas também dá sempre jeito, não é? Fresquinhas. Sim. Outra dica que esqueci de dizer há pouco, se conseguirem, quem tem bebés muito pequeninos, introduzir a couve Bruxelas, que é uma couve mais amarga,
desde pequeninos, vocês estão a habituar o paladar dos vossos filhos. Portanto, a capacidade de aceitação de outros legumes será muito maior. A habituação, o treino do paladar, começa na barriga da mãe, a mãe já tem que fazer esse trabalho. Muito bem, portanto isto agora não é um compromisso só para os pais em relação às crianças, mas também para eles próprios. Todos os pais têm uma enorme luta, por assim dizer, com a opinião de terceiros como devem educar os seus filhos. E na parte da nutrição também, da alimentação. E muitas vezes quando alguém vê que os pais estão a insistir um bocadinho com as crianças, deixa estar, coitadinho, ele come depois, não insistas mais. Como é que se faz? Desiste ou não desiste? Isso é realmente difícil de responder, principalmente quando não são os nossos filhos, não é? Porque com os nossos filhos nós sabemos até onde podemos ir, sabemos envolvê-los, conhecemos-los muito bem, mas quando são os filhos de amigos ou de outros familiares é mais complexo, porque as dinâmicas naturalmente serão diferentes muitas vezes. O ideal seria não premiar em excesso, não fazer ali uma grande festa à volta de algo que seria uma coisa natural, não é? Naquele contexto, nem repreender, nem obrigar ou fazer aqui um cavalo de batalha. Vão haver dias melhores, dias piores, dias em que as crianças vão comer mais quantidade, menos quantidade, e temos que pensar sempre no todo, no todo, no geral, mas sem grandes extremos, sempre. Comer sopinha todos os dias? Sim, 2 vezes por dia, no verão e no inverno, e nos dias de aniversário e de festa também. Principalmente. Se tivermos essa regra, é engraçado, os meus pais, eu sou nutricionista, mas essa era uma regra lá de casa. Os meus pais, havia sempre sopa, verão, inverno, dias de aniversário, sempre. E, portanto, nunca me passou pela cabeça, a mim e a minha irmã, sequer pedirmos para não haver sopa. E quando nós sabemos que isso é tão natural como calçar os sapatos para ir trabalhar, para ir para a escola, ou lavar os dentes, ou vestir a roupa, porque ninguém vai nu para a escola, é a mesma coisa. Portanto, vocês criar achavam hábito, que em todas as casas estavam a comer sopa àquela hora. Exato. Afinal, não é bem assim. Mas isso é bom se não houver muitas exceções, porque muitas vezes há muitas exceções, isto é fim de semana, não vamos comer sopa. Vamos passear, não vamos comer sopa. Vamos jantar fora, não vamos comer sopa. Há um aniversário, não vamos comer sopa. E quando nós vamos avaliar todas estas vezes, são muitas. São mais quase exceções do que depois a regra. Exatamente. E aí a criança apercebe-se e é esperta, começa a negociar e a dizer não quer, porque se da outra vez eu não comi, porque é que tenho que comer agora? E se a regra for assim, muito natural, há sempre sopa. Portanto, para comer o segundo, tens de comer sopa primeiro. E depois também o tal exemplo, mas o pai não comeu, porque é que eu como? Isso, é muito importante. Porque te faz bem, mas também faz bem ao pai. Sem dúvida, sem dúvida. Faz bem a nós todos. Eu penso que quando temos filhos, há uma aprendizagem, uma reaprendizagem de muitas coisas, entre elas a alimentação. Porque é a mesma coisa com sumos. Imagina, se tem uma criança na consulta, gosta muito de beber sumos e nós combinamos que naquele mês vai beber água, ao fim de semana é que pode beber um copo de sumo, mas o pai diz, não, eu sou adulto, sou livre de escolher e continuo a beber o meu sumo. O que é que vai ser daquela criança? A ver o sumo todos os dias à frente e sem poder beber? É o mesmo espírito, portanto, é um por todos e todos por um. Tal nos batidos, eu até ia dizer bem saborosos, mas pronto, bem saudáveis. Aqui umas dicas. É interessante essa questão do bem saboroso, porque na maior parte das vezes, quando as pessoas começam, não gostam assim muito do sabor, porque não estão adaptadas. E nós podemos pensar que isto é tudo um processo, como eu dizia há bocado, é todo um processo de adaptação, e podemos juntar sempre mais um bocado de fruta numa fase inicial. Não devemos juntar laticínios nem iogurtes nestes batidos, mas sim água. Podemos juntar um bocadinho de sumo de limão e uma folha verde, uma folha de couve portuguesa, por exemplo, um bocadinho, uma folha inteira não, um bocadinho de folha verde, e trituramos. E depois vamos fazendo uma redução ligeira da fruta, por exemplo, até uma peça, e vamos aumentando um pouco a couve. Mas isso, podemos juntar um bocadinho de salsa, pronto. Assim, no geral, uma aromática hortelã fica muito bem nos batidos. Um abacaxi, um ananás com hortelã fica ótimo. Há uns que realmente ficam mais saborosos do que outros, mas isso também é um gosto muito individual e é um treino que se faz do palato. Eu agora fiquei aqui a pensar. O iogurte e o leite combinam com que tipo de batidos? Ou são mais adequados para que tipo de batidos? Talvez mais com fruta, com sementes, nem tanto com legumes. Com folha, sim, nem tanto. E a bolachinha? Mais também no do leite? Bolacha Às vezes juntam uma bolachinha, sim.
Há pessoas que juntam. Exato, eu não sou tão adepta da bolachinha, prefiro a fruta, é um hidrato de carbono e tem uma fibra interessante e depois, quando se quiser comer um pão. Mas a maior parte das bolachas tem sempre alguma gordura, algum açúcar. Já há bolachas bem melhores hoje em dia, Sim. até feitas com azeite, mas se calhar a bolachinha à parte. Nesta fase, Sim, vamos sim, deixá-los sim. só com estas. Sim. Temos falado de bebés, assim, crianças nos primeiros anos de vida, mas se a criança já tiver alguma idade e esse trabalho inicial não tiver sido feito, é muito mais difícil para os pais começarem depois a introduzir estes alimentos na sua dieta. Há aqui algum truque? Sim, é mais difícil, Célia. Na maioria das vezes há ali uma fase em que os pais começam a preocupar-se e as crianças não estão com muita vontade de mudar nada. E, portanto, ali por volta da adolescência, ali por volta dos 14, mais ou menos, 15, 16, é que realmente têm mais alguma consciência e são elas próprias que pedem para mudar e para vir à consulta. É um pouco difícil. O que podem tentar é realmente envolvê-las nos cozinhados. Uma criança com 12, 13 anos já pode preparar algumas coisas juntamente com os pais, introduzir estes legumes, por exemplo, salteados ou picados. Numa lasanha, se eles gostam muito de lasanha, tentar uma boa proporção entre a carne e os legumes, se calhar mais um bocado de legumes, pensando já no prato final. Sim. Um molho de tomate, por exemplo. Envolvê-los seria o truque, mas não obrigar, porque se não foi feito o trabalho anterior, também é muito difícil fazer essa mudança quando o próprio não está motivado. É muito complicado, muito complicado. Às vezes é o contrário, são os pais que não estão e a criança está. Porque aprendeu na escola, porque ouvi dizer em algum sítio. Tudo isto é complexo. Quando falamos em crianças é muito mais difícil do que num adulto, porque o adulto escolhe realmente o que quer fazer, o que quer comprar, o tempo que dedica à confecção. A criança não, depende dos pais e também da vontade dos pais e da motivação deles e do envolvimento, é mais difícil. E quando a criança faz aquela birra e diz: mas eu não como a fruta, eu não como os legumes porque eu não preciso. Afinal, precisa ou não precisa? Precisa. E porquê é que precisa? Precisa muito. Não é por acaso que na roda dos alimentos, a roda mediterrânica, nós temos assim uma fatia bem gorda de legumes, de vegetais. É porque realmente, para além de todos os fitoquímicos que eles têm, que são diferentes uns dos outros de acordo com a cor, têm também, dão-nos água e dão-nos fibra. E essa fibra é muito interessante porque ela não tem um valor calórico muito grande. Estamos a falar, por exemplo, destas couves, dos brócolos, da cenoura. Há muita gente, é verdade, queria dizer, há muita gente que pensa que a cenoura engorda, porque tem um índice glicémico alto, mas ninguém come 1 quilo de cenoura, Claro. a ponta é feita aos 50 gramas de hidratos, portanto, é preciso lembrar que são alimentos que nos dão muita fibra, poucos hidratos de carbono, dão-nos muita saciedade e, para além disso, esse tipo de fibra é ótima para alimentar as nossas boas bactérias. Portanto, para a vida que existe no nosso intestino e que nós sabemos que é fundamental para a nossa imunidade e para prevenir uma data de doenças. Portanto, nós podemos escolher quem é que nós vamos alimentar. Se nós vamos alimentar as nossas boas bactérias ou as nossas más bactérias, de forma assim mais simplista. E nesse aspecto, estas fibras são fundamentais para esse equilíbrio e para a manutenção da saúde, sim. Bem, antes de mais, gostei muito desta nossa conversa e espero que os pais, avós e toda a família também consigam retirar algum tipo de ajuda deste programa de hoje e por isso vamos a algumas conclusões. Quais serão então as conclusões do nosso programa? Então, a primeira de todas é dar o exemplo, a segunda é não desistir e a terceira pensar aqui no princípio, que é a preparação para o nascimento de um bebê. Portanto, se é uma mulher que não gosta muito de legumes, deve começar a preparar essa mudança de hábitos logo aqui desde o início, para além de ser mais fácil, porque ela tem que ser consistente ao longo do tempo e estas mudanças não se fazem de um dia para o outro, levam bastante tempo a fazer-se, é importante para a fase de desenvolvimento do bebê e também para programar aqui um bocadinho o paladar do bebê. Quando ele nasce já é muito mais fácil a introdução destes alimentos. Depois, os mais velhos, é não desistir de facto, porque é mais difícil mais tarde. Portanto, quem planeia ter filhos, lembrar-se que deve planear também uma mudança do estilo de vida e quem com responsabilidade e quem não conseguiu fazê-lo por uma data de razões que não vamos agora enumerar, pensar que não deve desistir e que a pouco e pouco conseguem-se grandes conquistas, mas não é de um dia para o outro. Muito bem.
E chegamos assim ao fim deste Muito episódio. obrigada. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Célia. Hoje, este episódio cheio de moranguinhos, num lugar muito bom aqui na Praia da Vitória. E já sabem, tenham cuidado com a vossa alimentação e até à próxima.